Sexta-feira de Páscoa, 1 da manhã, há milhares de anos atrás, no primeiro século, numa sexta-feira de Páscoa também por volta da 1 da manhã, Jesus tinha acabado de orar no Getsemane e estava descendo do monte, sabendo que ia encontrar com Judas. Por sua vez, na sexta-feira de Páscoa, à 1 da manhã, Judas estava indo ao encontro de Jesus com uma grande multidão, com soldados, e iria então trair e entregar Jesus. E aí então iria dar início, a partir da 1 da manhã até as 9 da manhã, na sexta-feira de Páscoa, Jesus ia passar por diversos julgamentos, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Como é que Jesus estava, ou imaginamos que ele estava, na sexta-feira de Páscoa, à 1 da manhã. E para fazer essa reflexão com vocês, eu vou meditar no texto de Mateus capítulo 26, versículos 57 a 68. Mateus 26, 57 a 68. E assim nos diz o texto sagrado. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. É como você mesmo disse, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando o sacerdote ouviu isso, rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que vocês acham? E todos responderam: é réu de morte. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Jesus tinha acabado de orar, por volta das 11 até meia-noite e meia, mais ou menos. E aproximadamente à 1 da manhã, como estamos agora, há milhares de anos atrás, Jesus ele desce do monte e aí ele vai se encontrar com Judas. E esse monte era muito comum, esse lugar era muito comum, porque Jesus ia com Judas e os outros discípulos constantemente a esse lugar para orar. Era uma prática deles a oração neste lugar. Só que dessa vez, Judas não está acompanhado nem de Jesus nem dos discípulos. Dessa vez, Judas, à 1 da manhã, está acompanhado de uma grande multidão, soldados também, com espadas, com varas, para prender Jesus a mando dos sacerdotes. Alguns textos interessantes paralelos a essa história. Judas tinha combinado que aquele em quem ele desse um beijo, este era Jesus. Judas não queria, nem os sacerdotes, correr o risco de pegarem uma outra pessoa, de prenderem por engano uma outra pessoa. Queriam realmente prender Jesus. Então Judas combinou: aquele em quem eu der um beijo, este é Jesus, esse vocês podem prender. Mateus, ele diz que quando Judas chega e dá um beijo em Jesus,
Mateus diz que Jesus fala para Judas: Judas, amigo, o que é que o traz aqui? Enquanto Lucas, nesse mesmo cenário, relembra que Jesus disse: Judas, com um beijo você vai me trair? Com um beijo você trai o Filho do Homem? Interessante essas palavras de Jesus, né, diante da traição de Judas, de chamá-lo de amigo, de questioná-lo se o beijo era efetivamente a ferramenta da traição. O beijo que era tantas vezes a ferramenta da demonstração de afeto, de respeito pelo mestre, agora estava sendo usado como a ferramenta da traição. E aí a gente vai ler, por exemplo, em João capítulo 18, versículo 12, que assim que prendem Jesus, eles levam Jesus primeiro para Anás. Anás havia sido sacerdote há muitos anos atrás, mas já não ocupava mais o cargo de sacerdote. Mas a primeira pessoa, o primeiro julgamento que Jesus passa naquela noite, o primeiro de outros quatro que ele passaria até às 9 da manhã, o primeiro dessa madrugada é com Anás, que não era mais nada no sentido de ofício, né? Não tinha nenhum cargo, mas era alguém de muita influência na nação, ainda exercia muita influência. Então Anás investiga Jesus e depois de fazer a sua conclusão e de realmente entender que Jesus merece ser condenado, ele encaminha Jesus para para Caifás, esse sim, o sacerdote, o sumo sacerdote da época. E aí então inicia aqui o segundo julgamento de Jesus, porque Jesus está agora diante do sumo sacerdote Caifás, e Caifás reúne naquela madrugada de sexta-feira todo o sinédrio, ou seja, toda a liderança e a autoridade religiosa do tempo, e eles começam a acusar Jesus. Só que o que Mateus faz questão de destacar, deixar bem claro, é que eles não encontram motivos para condenar Jesus, eles não têm justificativas para dizer o porquê Jesus deveria ser condenado. E a coisa chega a ser tão vergonhosa e descarada que eles precisam de mentiras e de falsas testemunhas para tentar achar alguma coisa que legitimasse essa acusação contra Jesus. E o que sempre me chama a atenção é que Jesus, diante de falsas acusações de um sinédrio que está atentando contra a sua vida, Jesus não tenta se defender. Jesus em nenhum momento busca justificar as falsas acusações. E aí então ele está ali sendo massacrado, julgado injustamente, uma clara manipulação, uma clara demonstração de um uso perverso do poder dos sacerdotes, que deveriam ser aqueles que deveriam zelar pela justiça de Deus. Nós sabemos que estamos no meio da madrugada agora, quando estamos na casa de Pilatos, porque é nesse momento, é neste lugar que Pedro também está. Diz o texto que nós lemos que Pedro, ele acompanha todo o que está acontecendo à distância, porque ele estava querendo ver o que ia acontecer. E aí então nós conhecemos a história, né, de que Jesus já havia dito para Pedro: Pedro, quando o galo cantar, você vai me negar. E temos relatos de que o galo cantava entre 3 e 4 da manhã. Sabemos que o galo canta por esse horário. Então, de fato, isso acontece. Enquanto Jesus está sendo julgado injustamente, por volta das 4 da manhã, Pedro está sendo confrontado pelas pessoas que estão ali ao redor. E alguns perguntam a Pedro: você estava com ele? Você é um deles? Você conhece ele? E Pedro nega Jesus e chega a negar 3 vezes. E quando Pedro nega, então a terceira vez, o galo canta. Isso significa que são 4 da manhã. Significa que Jesus ainda está sendo julgado. O texto ainda encerra dizendo que depois desse julgamento falso, Jesus é espancado na casa do sumo sacerdote.
é espancado na casa diante dos sacerdotes, que não fazem nada para impedir essa brutalidade, essa injustiça. Pelo contrário, incentivam isso porque realmente querem ver a morte de Jesus. Então, quando o galo canta, a madrugada vai se encerrando, e aí quando chega por volta das 6 da manhã, Jesus ele vai ser encaminhado para o terceiro julgamento, agora sim, diante de Pilatos. Os sacerdotes apresentam Jesus para Pilatos, dizendo que ele é um agitador, de que ele está agitando a multidão. E Marcos capítulo 15, versículo 1 nos diz isso, que no começo da manhã, ou seja, a manhã começava para eles às 6 da manhã, Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e não encontra nele motivo para condená-lo. Pilatos é categórico em falar isso. Em Lucas 23, por exemplo, versículo 14, Pilatos destaca isso: não encontro nele motivo algum para condená-lo. E por não encontrar motivo de condenação, Pilatos envia Jesus a Herodes, ao rei Herodes. Então aí começa o quarto julgamento de Jesus. E todas as falsas acusações são apresentadas a Herodes. Herodes também não vê motivo para condenar Jesus. Pelo contrário, Herodes ridiculariza Jesus diante dos seus convidados e envia Jesus de volta a Pilatos. E aí então inicia-se por volta das 8 da manhã aquele que seria o último julgamento de Jesus, porque os sacerdotes fazem uma grande pressão sobre Pilatos para que Pilatos condene Jesus à morte, e Pilatos a todo tempo tentando livrar Jesus. Até mesmo Mateus nos diz que a esposa de Pilatos diz para ele não se envolver nesta morte, porque ela tinha sonhado com Jesus e sofrido muito por conta dele. Mas os sacerdotes fazem um grande alvoroço e começam a incentivar a multidão também a pedir a condenação de Jesus, até que Pilatos, em um último ato, fala que iria soltar um preso, e aí ele tinha Barrabás, que era claramente culpado dos crimes que havia cometido, indefensável, e tinha Jesus, que era justo, que não tinha uma base de acusação. E quando a multidão pede Barrabás, diz alguns versículos bíblicos dos evangelistas que Pilatos quer agradar a multidão, e por querer agradar a multidão, então liberta Barrabás, que era reconhecido como criminoso, era acusado já, indefensável, e entrega Jesus para ser crucificado. Então, às 9 da manhã, começa-se a preparação para a crucificação. Jesus é entregue aos soldados, que aí vão começar a açoitá-lo e escarnecer dele, colocar sobre sua cabeça a coroa de espinho, e maltratam muito Jesus, até que por fim, ao meio-dia, a gente vai conversar ao meio-dia sobre isso, aí sim Jesus então é crucificado no meio-dia da sexta-feira, que chamamos de Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira de Páscoa. E quando a gente está diante desse relato, então, não tem como escapar dos nossos olhos a postura de Pedro, por exemplo, que nega conhecer Jesus. Fica também diante de nós essa postura dos sacerdotes de inventarem coisas contra Jesus, mas voltando agora um pouquinho, não estamos mais naquela sexta-feira de milhares de anos atrás, mas estamos hoje na sexta-feira também de Páscoa, e a pergunta que eu preciso te fazer diante desse texto é: quem é Jesus para você? Para Pedro, naquele momento, foi alguém que Pedro negou ter algum tipo de envolvimento. Para os sacerdotes, ele era um concorrente de sua boa vida. Mas e para mim e para você, nessa sexta-feira de Páscoa, quem é Jesus? Qual é a nossa declaração sobre Jesus? Pedro diz que não conhecia, e eu e você, nesta madrugada, podemos declarar que nós conhecemos Jesus? Os sacerdotes estavam acusando Jesus, dizendo que ele era culpado de um crime que ele não cometeu. Será que nessa sexta eu e você podemos assumir
esta culpa e dizer que nós sim somos culpados de termos pecado contra Deus e por isso Ele enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. O amor andou entre nós, mas foi desprezado, foi maltratado, foi injustiçado. Nós mudamos essa história e valorizamos o amor quando nós nos entregamos a Ele, quando nós dizemos para Jesus a grande demonstração do amor de Deus. Dizemos, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, foi por mim, foi pelos meus pecados, foi para que eu pudesse ter vida, e vida plena, vida em abundância e vida eterna. Quando a gente faz isso, a gente tem uma postura diferente da de Pedro naquele momento, da dos sacerdotes, temos a postura correta de reconhecer tudo aquilo que Jesus fez por nós. Então, nessa madrugada que Jesus estava passando por tantas coisas, nessa madrugada de Páscoa, onde Jesus passou por quase 9 horas de julgamento e de açoites e de espancamento, para poder então caminhar até a cruz e morrer por mim e por você, que isso esteja vivo na nossa memória. Tudo que Jesus enfrentou para que pudéssemos encontrar salvação eterna. Amanhã a gente volta, amanhã não, daqui a pouquinho a gente volta, né? Meio-dia a gente volta então para falar da crucificação. Até lá, deixa Deus nutrir teu coração com essa certeza de que Ele te ama e que Ele quer entrar na sua vida e te ajudar a experimentar a vida viva que Ele tem para te dar. Feliz Páscoa, Jesus te abençoe. Eu te vejo amanhã meio-dia.